Quero cumprimentar todos vocês que estão conosco, ligados aqui na nosso culto online, na nossa live. Deus abençoe a cada um de vocês que estão conectados, que parou um tempo para estar aqui conosco, para adorar a Deus, para se expor a palavra, para se expor o Espírito de Deus. E hoje, como Nessa falou aqui, nós temos Santa Ceia. E eu estou muito alegre porque no próximo domingo nós vamos retornar presencialmente. Amém. Glória a Deus. Depois de quase 5 meses, amados, a gente ir longe, nós voltaremos, o culto presencial somente domingo às 18 horas. E estamos tomando todas as medidas de segurança, de sanitárias necessárias para que a volta seja com segurança a todos vocês. Amém? Então, a gente vai novamente avisar no final da ceia, mas lembrando, domingo que vem, 9 de agosto, amém? Dia dos Pais. Às 18 horas. Às 18 horas, nós estaremos voltando para o nosso culto presencial. E teremos somente live na terça, às 20 horas, e na quinta, às 20 horas. Domingo será presencial, então, amém? As lives permanecem, amém. Terças e quintas, para alcançar você que não poderá estar na igreja presencialmente, e no domingo às 18, culto presencial. Aleluia, estou muito empolgado, estou muito animado, amados, por retornarmos, ver os irmãos, matarmos a saudade. Ficamos muito tempo longe, só atrás de uma tela, de uma câmera, mas teremos a oportunidade de nos rever novamente, Sei que não vai dar oportunidade para abraçarmos, mas veremos os irmãos, estaremos sentindo ali os irmãos, revendo aqueles nossos queridos e amados irmãos, porque a Bíblia diz, amados, a gente tem que congregar. Nós não podemos, esse tempo de live foi como se diz, uma oportunidade de ministrarmos a palavra, mas precisamos estar juntos, amém? Aleluia. Glória a Deus. Queridos, vamos ministrar hoje sobre algo que Deus colocou no meu coração, sobre da cruz ao trono, amém? Amém. O que aconteceu do dia que Jesus morreu até o dia que Jesus assentou? O que estava gerando, está acontecendo no Espírito, o que Deus viu, o que os homens viram, o que os anjos, demônios viram durante esse tempo, da cruz e o trono, da cruz ao trono, esses 3 dias que Jesus passou, foi morto, foi sepultado, ele ressuscitou, ele ascendeu e sentou à destra de Deus depois de fazer a purificação dos nossos pecados. O que a Bíblia nos diz, o que a Bíblia nos fala. E a primeira eu queria que abrisse um texto muito poderoso, eu amo muito esse texto, que se encontra em 2 Coríntios 5,17, todo mundo deve saber de qual esse texto, porque é um texto muito básico para nós, mas nos traz verdades que são práticas para as nossas vidas, são realidades para nossas vidas. O que diz? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. A Bíblia diz assim, se alguém está em Cristo, aleluia. Essa expressão em Cristo, nele, junto com ele, no qual aparece 130 vezes no Novo Testamento, em Cristo. Nós estamos em Cristo. Quem está em Cristo é uma nova criatura, é uma nova espécie, é uma nova identidade, amém? Nós não somos mais normais, amados, amém? Nós agora, no nosso espírito foi recriado e nós tornamos agora uma nova criação, amém. Uma nova criatura, recebemos um novo coração, recebemos uma nova vida, recebemos uma nova natureza. É bom saber que no momento que você aceita Jesus, você é uma nova criatura imediatamente. Amém. Não é um processo de ser nova criatura, você não luta, não tenta ser, basta receber, basta estar em Cristo e você se torna uma nova criatura. Amém. Você não é mais um pecador, você não é mais um amaldiçoado, você não é mais um miserável, você não é mais aquela pessoa que costumava ser. Quando você está em Cristo, tudo se fez novo. A Bíblia diz que se alguém está inscrito é nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Em outras versões diz, tudo
tudo se fez novo. Amém. Tudo se fez novo na onde? Meu corpo mudou? Não, amados. Essa novidade de vida foi gerada no seu espírito. Você se tornou um filho, uma filha de Deus. Amém. Você nasceu de novo naquele momento. Nasceu pelo Espírito e nasceu pela palavra. Naquele momento, você se torna um novo ser, uma nova espécie, Amém. uma nova raça. Essa nova raça, essa nova espécie, não é uma espécie biológica, não é uma espécie natural, é uma espécie no espírito. Assim como existem espécies animais no mundo, né? De vez em quando a gente vê algum cientista, alguém descobrindo uma nova espécie de ave, Isso. de animal, de baleia, de inseto, né? Isso no mundo biológico, no mundo físico, mas no mundo espiritual existe uma espécie espiritual, da qual a imagem e semelhança de Cristo somos nós, amados. Nós nascemos de novo, nós tornamos uma nova criatura. Amém. E eu queria que vocês entendessem, amados, que lá nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, os evangelhos mostram Jesus, o que aconteceu para Cristo, mostra o que os homens viram Jesus passar, o sofrimento dele de morte, o que ele apanhando, ele levando a cruz, ele sendo sepultado e ele ressuscitando. Os 4 evangelhos nos dão uma fotografia da redenção. O que é uma fotografia? É algo que você vê, você tira aquela foto e fica lá registrado. Os 4 evangelhos registram a redenção. É uma foto da redenção, da nossa redenção. Precisamos ver o que está na foto, precisamos ler os 4 evangelhos, porque está o registro da vida de Jesus, do nascimento, do seu crescimento, do seu ministério, das obras que ele fez, o que ele fez na cruz, o que ele morreu por nós, ele foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia. Mas as cartas de Paulo, amados, enquanto o evangelho é uma fotografia, as cartas paulinas é um raio-x. Você sabe como é um raio-x? É que você não vê os seus ossos, né? Mas quando você passa para uma máquina de raio-x, você sai aquela chapa, né? Que mostra lá, né? O osso da pessoa, mostra o que está por dentro da pessoa. Atualmente hoje existe técnica mais avançada, tomografia computadorizada que mostra tudo, até a circulação sanguínea do corpo. Então as cartas paulinas vai lhe mostrar o que nós somos em Cristo, dentro de Cristo, amados. Vai nos revelar o que é que só Deus viu, o que é que só os anjos viram, o que é que só os demônios viram, aquilo que aconteceu no Espírito. Amado, você é uma nova criatura. Quando eu falei para você, quando a gente nasce de novo, não há mudança do nosso corpo, nós nos tornamos mais magros, né? Não mudamos de cabelo quando aceitamos Jesus, ou mudamos a cor dos olhos. Não, essa novidade de vida é no nosso espírito. Nós nos tornamos algo novo, alguém totalmente novo em Cristo Jesus. Amém. E nós precisamos entender isso, amados, que no Novo Testamento nós vamos encontrar várias menções em Cristo, juntamente com Ele, nele. Se você for ler o Novo Testamento sublinhando essa expressão em Cristo, nele, no qual, juntamente com Ele, você vai ver o que você é. Amém. Você vai enxergar o que você tem e Amém. Você vai ver o que você pode. Amém. Amados, tudo que nós temos, tudo que nós somos e tudo que nós podemos em Cristo, não é porque o nosso braço ou foi na nossa força, ou foi na nossa santidade ou na nossa bondade que adquirimos isso. Não, amados. Não foi nos nossos feitos, não foram os nossos esforços, não. Tudo que nós temos é por causa dele. Nessa falou algo tremendo aqui no início do culto. Ela disse, olha, sem ele nada podemos fazer. Não temos nada sem ele. Amados, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Até verdade. O nosso amor por ele é decorrente do fato de ele ter nos amado antes, amados. Amém. A Bíblia é clara, nós o amamos, a gente abre a mão, eu amo a Deus, eu te amo, Jesus. Isso é maravilhoso.
Mas saiba que a origem do seu amor por Ele é porque Ele te amou primeiro. Aleluia. Tudo foi gerado nele. Ele é a origem de tudo, amado. Não há motivo para crente se orgulhar. Quando diz assim, eu sou a nova criatura, se orgulhe nele, não em você mesmo. Amém? Não tem razão de crente se ficar cheio, como aqueles sapos, né? Cheio de orgulho. Não, porque é a justiça de Deus, é a santidade de Deus, está sentado à destra de Deus. Deus falou aqui que estamos assentados juntamente com Ele. A Bíblia diz que Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso não é motivo para se alegrar, se orgulhar em você mesmo, mas se alegrar em Deus, porque tudo veio dele. Amém. Para Ele, por Ele e para Ele e por Ele são todas as coisas. Aleluia. Glória eternamente a Ele. Amém. Aleluia. Por isso que estamos hoje celebrando a Santa Ceia, amados. Porque tudo o Evangelho é cristocêntrico. Ele é a razão, não é o homem que é o centro. Não somos nós que é o centro. Mas o fato de você dizer que é uma nova criatura, você tem que saber, eu sou a nova criatura em Cristo. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu sou, como se diz, eu sou abençoado com toda a sorte de bênção em Cristo. Eu estou assentado nos lugares celestiais em Cristo. A vida que eu tenho é em Cristo. Eu sou próspero em Cristo, amados. Toda vez que você diz isso, glorifica o nome dele. Aleluia. Amém. Porque nós somos isso em Cristo Jesus. Aleluia. Amém. Abre aí uma passagem lá em João 16, 11. Quando Jesus está aqui com os 12 apóstolos, amados, os 12 apóstolos ainda não tinham nascido de novo. Eles não eram uma nova criatura porque Jesus ainda não tinha mandado o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é que gera a vida de Deus entre nós. Através da semente de Deus, que é a palavra de Deus, e junto com a unção do Espírito, que é a água do Espírito, gera-se uma vida dentro de nós. Então, naquele momento, Jesus disse o seguinte, lá em 11... João 16, deixa eu ver aqui. 12 e até o 13. Então, João, capítulo 16, verso 12 ao 13. 13. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Veja só, Jesus não poderia dizer tudo para ele naquele momento. Ele disse, olha, tenho ainda muito para vos dizer. Eu tenho muitas coisas para revelar para vocês. Mas vocês não podem suportar agora. Vocês ainda não nasceram de novo. Vocês não se tornaram uma nova criatura. O Espírito, mas quando vier o Espírito da verdade, e eu lhe digo que o Espírito da verdade já veio. Isso mesmo. No Pentecoste ele desceu, viu-se um som impetuoso como de um vento enchendo o lugar, e viu-se língua de fogo repartida entre os irmãos. O Espírito desceu naquele momento. Jesus tinha sido glorificado. O Espírito desceu. Aleluia. O Espírito Santo, o Espírito da verdade está hoje aqui, amados. Amém. Se você nasceu de novo em uma nova criatura, o Espírito da verdade está em você. Amém. Aleluia. Aleluia. Por isso que a mentira não prevalece na sua vida, amados. Amém. Por isso que nós não temos nada a ver com a mentira, porque quem é o pai da mentira é o diabo. Amém. Sai da nossa boca só a verdade. Sai da nossa boca só o que é verdadeiro, porque o Espírito da verdade habita em mim. Diga, o Espírito da verdade habita em mim. O Espírito da verdade habita em mim. Oh, aleluia. Sabe por que o Espírito da verdade veio? Para nos trazer revelação a respeito dessas realidades do Espírito, amado. Que naquele momento, Jesus com os apóstolos, ele não poderia dizer, porque era muito para eles entenderem aquilo. Só no Espírito é possível entender que você é a justiça de Deus. Só no Espírito você entende que é uma nova criatura. Só no Espírito você sabe que é mais do que vencedor. Só no Espírito você sabe que nenhuma condenação há sobre você. Amém. Só no Espírito você sabe que você é templo e morada do Espírito Santo. São revelações que não se entende pela mente humana, mas entende através do coração, através da revelação do Espírito. Amém. E Jesus falou, quando vier este Espírito da verdade, que já veio, já está entre nós já temos ele em nós e sobre nós, esse mesmo Espírito vos guiará a
toda a verdade. Ele vai nos mostrar o caminho. Ele não nos deixará bater a cabeça. Ele não nos deixará, como se diz, perder o caminho, perder a direção. Amém. Ele vai nos dar instruções. O Espírito Santo está aí para nos instruir, nos mostrar Amém. o caminho, o que fazer, o que não fazer. Ele vai trazer revelação para nós. O Espírito da verdade nos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Aleluia. Esse Espírito que foi dado, a Bíblia diz que ele nos revelou gratuitamente as coisas que os olhos não viram, os olhos humanos não viram, as coisas que os ouvidos humanos não ouviram, mas que Deus havia preparado, estava no coração de Deus, estava tão profundamente guardada essas coisas, que nem anjos sabiam dessa verdade. Você sabia disso? Que o plano de Deus, o plano redentor de Deus, estava tão trancado, tão bem guardado dentro do coração de Deus, que nem os anjos conseguiam perscrutar, sondar o que havia dentro de Deus. Mas o Espírito de Deus, que conhece as profundezas de Deus, aleluia, ele nos revelou, aleluia, o que nós temos da parte de Deus gratuitamente. Aleluia. Você sabia disso, amados? Este plano, esse mistério oculto foi revelado através de Cristo Jesus. E qual é o mistério? Cristo em nós, a esperança da glória em nós, em Cristo. O que Jesus fez por nós e o que nós somos em Cristo Jesus. Nós precisamos saber, amados, isso já foi revelado. No Novo Testamento, o Deus que era mistério no Velho Testamento, ele se revelou plenamente através de Jesus. Porque a lei veio por Moisés, mas a graça e a realidade ou a verdade vieram por Jesus Cristo. Aleluia! Jesus veio mostrar a plenitude de quem Deus é. Aleluia! Quer ver Deus? Olhe para Jesus. Quer ver como Deus age? Olhe para Jesus. Quer ver Deus falando? Olhe o que Jesus falava. Jesus é a expressão exata de Deus, a expressa imagem do seu ser, como diz lá Hebreus capítulo 1, versículo 2. Ele refletia a plenitude do Pai, amados. Então, amados, o Espírito veio nos revelar esse mistério, nos trazer a revelação deste mistério. Qual é o mistério? Cristo em nós, aleluia. Amados, quando Cristo morreu, nós precisamos entender, amados, que é aquele que se une ao Senhor, é um só Espírito com Ele. Vamos ler aqui em Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Outro texto bastante conhecido, que Paulo declara algo. Logo já não sou eu quem vive. Ponto. Já não sou eu que vive. Você precisa entender isso, amados. Amém. Não, quando você está em Cristo, você não é mais você que vive. Amém. O velho homem morreu. Lá em Romanos 6 diz assim que o velho homem morreu, está crucificado com ele. Amém. Não mais eu vivo, já não sou eu que eu vivo, não sou eu quem vive. Já não sou eu quem vive, não é mais você quem vive. Se você está em Cristo, agora a sua velha identidade, a sua velha pessoa acabou, Amém. Terminou, amados. Amados, olha só, a gente antes de nascer de novo, não prestávamos para nada. Você sabia disso? O problema do homem sem Cristo, sem Deus, era tão grave, tão profundamente grave, que não tinha reforma, não tinha jeitinho que desse jeito, que desse solução. Só ele morrendo e se tornando uma nova criatura, que as coisas poderiam funcionar para o homem. Amém. E Jesus sabia disso. Olha, o velho homem tem que morrer, a velha natureza tem que morrer. E Paulo diz assim, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Ele começa, pastor está dizendo, já estou crucificado com Cristo. É bom, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, o velho homem ficou crucificado. Aleluia.
aleluia. A velha natureza ficou gratificada. Hoje eu sou uma novidade de vida, eu tenho uma nova vida. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Agora viva a vida que você vive nessa carne, amados. No meu espírito não é mais o velho homem que vive, agora é Cristo que vive lá dentro de mim, amados. E agora a vida que eu vivo, a forma que eu falo, a forma que eu penso, a forma que eu ando, a forma que eu trato as pessoas, a forma que eu vejo o mundo, não mais sou eu, é Cristo que vive em mim, amados. É uma realidade. Agora nós, assim como nós identificamos com Ele de tal forma que a vida que eu vivo é a vida dele. Aleluia! É o que diz lá em 1 Coríntios 6,17, amados. É uma realidade tremenda. Coríntios 6,17. 1 Coríntios 6,17 diz assim. Desculpa? Pode ler. 1 Coríntios 6,17 diz assim: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Se você está em Cristo, que você nasceu de novo, se uniu a Ele, é um só espírito com Ele, amados. Isso é profundo, amados. Eu e Cristo somos um só espírito. Oh, aleluia! Por isso que nós não somos mais pecadores, nós somos uma nova criatura, uma nova criação. Amém. Nós nascemos de novo porque Cristo não se une a pecador, Cristo não se une ao velho homem, Jesus só se une a quem nasceu de novo. Jesus falou, não se coloca vinho novo em odres velhos, porque o que acontece? Vai estourar. Assim mesmo, precisamos. Deus mudou a nossa natureza, mudou o nosso coração para que o Espírito Santo viesse e habitasse dentro de nós, amados, e nós nos tornássemos uma nova criatura. Amém. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Isso é profundo, amados, porque nós estamos unidos a Jesus de tão forma, somos o mesmo espírito com Ele, andando. Por isso nossa natureza mudou, a nossa consciência mudou, a nossa forma de ver as coisas mudaram, amados. Precisamos entender isso, enxergar essa realidade, que nós não somos mais as velhas pessoas que éramos. Amém. Mas pastor, às vezes eu caio na carne, às vezes eu faço isso, eu faço aquilo outro. Amados, lembre-se que sua carne, ela nunca vai se converter. Nossa carne não se converte, ela não vai se tornar crente, sua carne não vai se tornar crente. Quem está na carne não pode agradar a Deus, amados. O que é que eu faço? Eu esmurro a minha carne. Meu espírito recriado precisa esmurrar a minha carne e sujeitá-la à servidão, amados. Assim como um cão adestrado. A gente não adestra os cães, né, para que nos obedeça. Por exemplo, nós temos agora um cãozinho, nós compramos um cãozinho e nós estamos... uma menininha, né, uma cachorrinha. E nós estamos ensinando, minha filha está ensinando a ela como sentar, o que fazer, ouvir os comandos, está adestrando ela, onde pode entrar, onde não pode fazer isso, né? E às vezes ela resiste, mas trazemos ela como se de volta ao lugar para que ela obedeça às nossas ordens. Isso é adestrar. A mesma coisa você tem que fazer com sua carne. Ela não vai se converter. A natureza da carne sempre vai querer pecar, sempre vai querer fugir da presença de Deus, não vai querer orar, não vai querer ouvir a palavra, não vai querer estar diante de Deus. O que eu faço? Eu adestro ela, eu sujeito ela, eu coloco ela à servidão, eu torno ela literalmente minha escrava. A carne tem que ser sua escrava. A carne tem que servir. Servir a quem? Ao Espírito recriado. A você é uma nova criatura, amados. A nova criação não foi na carne, não, foi no nosso espírito. Sua mente renovada com a palavra, seu espírito recriado e sua carne sujeita, escravizada a essa mente renovada, a esse novo homem que se renova à imagem de Deus. Amém. Então, amados, nossa carne, ela precisa ficar no lugar dela. Amém? Amém. Se nós estamos andando na carne, é porque estamos dando gracinha a ela, estamos dando, como se diz, lugar para ela. A Bíblia diz, não dê lugar ao diabo. A Bíblia é clara. Quem é que não dá lugar? Sou eu. Se eu não dou lugar, ele não entra, amados.
Se eu não dou lugar ao diabo, o diabo não entra. Não deis lugar. Porque é possível que um crente dê lugar ao diabo? É possível, sim. É possível que um crente ande da carne? É possível. Mas é possível que o crente ande acima do pecado? É sim. Veja aí em Romanos 6, 14. O que é que diz a Bíblia em Romanos 6, 14? Também outro texto muito conhecido, que é uma verdade que nós precisamos entender. O que é que diz a palavra? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. Então é possível o crente, amados, o novo convertido, viver acima do pecado. A Bíblia diz que o pecado não terá domínio. O pecado não é mais senhor. O pecado não é dono mais seu. O pecado não mais manda em você. O pecado não tem voz alta na sua vida. Amém. O pecado, ele não, como se diz, não mais governa você. O pecado não diz para onde que você vai fazer, o que você precisa fazer ou deixar de fazer. Hoje o pecado não tem domínio sobre aquele que nasceu de novo, amados. Então, amados, a carne quer pecar. A carne sempre vai querer fazer a vontade do pecado, sempre vai querer, a inclinação da carne é morte e corrupção. A inclinação da carne é separação de Deus, é pecar, é se voltar contra Deus. Mas a Bíblia diz que o pecado não tem domínio, governo, autoridade, poder sobre você, amados. Amém. Nós precisamos entender essa verdade e viver essa verdade. Amém. Não é porque você é forte, não. É porque Cristo em você é a esperança da glória. É porque maior é aquele que está em você, amados. É por essa realidade. Deus lhe deu uma nova vida, lhe deu uma nova natureza para você viver de acordo com essa realidade. Amém. Em Cristo Jesus. Aleluia. Amém. O pecado não terá domínio sobre mim. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Eu posso andar acima do pecado e o pecado não vai me governar. Porque o que me governa agora é o Espírito, Amém. aleluia, é a palavra de Deus. Eu sou governado pela palavra, eu sou governado pelo Espírito Amém. de Deus. Declare isso e viva essa realidade, Amém. amados. Lembre-se que Deus, o que Jesus fez, amados, Jesus não morreu na cruz, foi sepultado, desceu até a região dos mortos, passou lá 3 dias, apenas para lhe dar uma ajudinha, apenas para lhe dar uma mãozinha. Isso. Jesus não morreu apenas para lhe dar um empurrãozinho, ele não Uma morreu, reformazinha. ele não deu para fazer uma reforma, como se diz, dar um puxadinho na sua vida, tá entendendo? Eu vou fazer um puxadinho aqui, Eita, eu vou dar uma glória. melhoradazinha, vou dar, como se diz, aquela maquiagem, vou dar uma maquiagem aqui, né? Não, amados, não foi isso não. Jesus, quando entrou, ele veio pesado, aleluia. Amém. Ele veio matar o velho homem. Amém. E gerar a vida de Deus em você. Simples assim, Amém. porque a sua velha natureza, seu velho homem não prestava para nada. Amém? Mas a nova criatura que foi criada à imagem dele, foi chamado, é um espírito com ele, para refletir a natureza, a glória, o poder, a autoridade, a unção, o governo de Amém. Deus aqui nessa terra. Amados, nós somos embaixadores de Cristo aqui nessa Amém. terra, amados. Lembre-se, você é um embaixador de Cristo aqui na terra. O que é embaixador? Representa um governo, Amém. representa um reino. O embaixador traz o reino, o governo, o país, ele é o representante de um país. Amém. Quem fala com o embaixador está falando com o país de onde ele veio. Ele Amém. representa, ele é a voz do seu país. Nós somos a voz de Deus aqui nessa terra. Amém. Amados, você é a mão de Deus aqui nessa terra. Você é Deus aqui, manifesto em carne como Jesus foi. Amém. Como assim Deus, irmão? Não, é porque Deus em nós, Cristo em nós. Aleluia. Amém. Por isso que Paulo diz, não mais vivo eu. Amém. Cristo vive em mim. Amém. A vida é a que eu vivo na carne hoje. Vivo pela fé no Filho de Deus, amado. Eu reflito Ele. Aleluia. Aleluia. Abra aí uma passagem, outra passagem poderosa das Escrituras. 1 João 4,17. Amados, é cada palavra que a gente fica assim na mente, a mente não entende não, amados. Fica assim, a mente fica dando volta. É alto demais. É alto demais, parece que não alcança, mas você alcança no seu espírito, amados. 1 João 4,17. 4,17. A nossa mente muitas vezes vai questionar, mas é isso não, não é isso não, não é isso não, não é isso não,
A palavra de Deus é a verdade, amados. Amém. Ela é a verdade. Essa é a realidade da palavra e nós podemos viver essa realidade. A palavra de Deus não é um conto de fada. Amém. A palavra de Deus não é uma fantasia. Amém. A palavra de Deus é a verdade. Conhecereis a verdade e esta verdade nos libertará. O que diz a palavra de Deus? Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. E eu vou parar por aqui, amados, nessa palavra. A Bíblia diz assim, só a parte final, quer dizer, segundo ele é. Quem é ele? Jesus. É. Segundo Jesus é, nós seremos no céu, não é isso? Não. Não é no céu, não é? Não. Também nós somos neste mundo. Então Aí, eu sei. se colocou ali. Eu serei nesse mundo, não serei não? Não, nós somos. Nós somos nesse mundo. Nós somos neste mundo. A Bíblia diz, amados. Tem mais, também nós, que quer dizer semelhante a ele. Também nós somos nesse também mundo. nós. Assim como ele é, nós nós somos nesse mundo. Mas interessante que quando o escritor João escreve a sua carta e diz assim como ele é. Deixa eu ler aqui o 17. Aqui. Segundo ele é. Quem é ele? Jesus. E como é que está Jesus hoje? Não é segundo ele foi. Lembre-se que Jesus nasceu em Belém, nasceu uma criancinha, ele morreu, ele viveu, cumpriu seu ministério, morreu, mas ele foi sepultado, ele ressuscitou. E como é Jesus hoje, amados? Jesus hoje está à destra de Deus, acima de principados, potestade, domínios e governos. Amém. Essa é a posição de Jesus hoje. Ele é hoje lá. Jesus não está correndo de um lado para outro, não. Ó. Jesus sentou e descansou de sua obra, de suas Amém. obras. Segundo ele é, nem segundo ele foi, como ele é hoje, nós somos. Não seremos, não estamos tentando para ser. Eu não estou lutando para ser. Eu não estou como se tentando ser. Eu não estou como se diz, esperando ser. Eu não espero, eu não tento, eu nem luto para ser. Eu sou, nós somos. A Bíblia diz que você é, Amém. assim como ele é, você é. Amém. Neste mundo, amados. Aleluia. Assim como ele é, diga para você. Como ele é, eu sou neste mundo. Neste mundo. Assim como ele é, assim como ele também eu sou, também eu sou neste mundo. Neste mundo. Isso é tremendo, amados, porque isso muda completamente a nossa visão de crente. Eu sou como Jesus é, amados. E como é que Jesus é? Jesus é glorificado. Jesus está na posição de autoridade. Jesus está à destra de Deus. Jesus está sentado acima dos principados e potestades. Assim como ele é, eu sou neste mundo. Amém. Porque o mundo precisa ouvir você. A resposta para este mundo se chama você. É Cristo em você, a esperança da glória. Amém. O mundo aguarda, espera a manifestação dos filhos e das filhas de Deus. Para ouvir o Evangelho, para ouvir as obras, as manifestações de Deus nesse mundo, amado. Nós fomos chamados para isso, para refletir o caráter, a natureza e o reino de Deus neste mundo. As pessoas aguardam uma palavra sua. As pessoas aguardam ver o amor de Deus em você. Comece em casa, comece com a sua família. Você vai manifestar o amor de Deus aí na sua casa, nos seus vizinhos, no seu trabalho. Amados, se nós não vivermos essa realidade, algo está faltando. Nós não estamos cumprindo o nosso propósito e nós não temos sentidos para viver, amados. Se o sentido da minha vida é manifestar Cristo neste mundo, é refletir como Ele é neste mundo, e se eu não faço isso, a minha vida perde sentido, a minha vida não tem sentido, amados. A minha vida só tem sentido quando eu cumpri o propósito para qual eu fui comprado por um alto preço, pelo sangue de Jesus, que foi o quê? Manifestar a vida dele nesse mundo. Abra aí nesse em 1 João 1, 2, capítulo 2, versículo... Capítulo 2, caiu, foi? Foi. Eu abro aqui. 1 João, capítulo 2, a carta de João.
A Bíblia diz algo... 1 João 1 João, deixa eu só achar aqui o texto. Diz assim. Capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que permanece nele, aquele que diz que está nele, deve andar assim como ele andou. Deve andar como ele andou. Refletir a sua natureza, a sua vida. Esse andar não é o jeito de andar, não, amados. É as suas atitudes, Amém. Comportamento, pensamentos e ações. Assim como ele é, nós também somos este mundo. Amém. Por isso, amados, tudo que ele fez foi para o nosso favor. Amém. Jesus veio aqui por nós, ele viveu por nós, ele morreu por nós, ele foi sepultado por nós, ele ressuscitou por nós. A Bíblia diz que ele morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação. Tudo ele fez por nós, amados. Então é por isso que nessa noite nós estamos alegres, felizes, Amém. porque ele comprou a nossa redenção. Aleluia. Ele comprou a nossa salvação. Não comprou do diabo, não, porque do diabo não tinha nada e não tem nada. Ele comprou diante de Deus a nossa justificação, porque o homem havia pecado, havia cometido uma grande traição contra Deus, havia cometido traição contra Deus. Quando Adão e Eva pecam, ele sai da presença, ele comete uma alta traição contra Deus, ele muda de natureza. O homem foi feito e criado à imagem e semelhança de Deus para refletir a natureza e a vida de Deus. Quando o pecado entra, eles morrem, ele recebe a natureza do diabo, se torna escravo do diabo, filho das trevas, mas Deus não desistiu de nós. Aleluia. Deus não desistiu de você. Amém. Deus não desistiu das nossas vidas. Amém. Ele tinha um plano. Aleluia. Amém. Deus não foi pego de surpresa. Amém. Havia um plano bem arquitetado na profundeza do aleluia. Coração de Deus, que nem anjo, nem arcanjo, nem serafins, ninguém sabia, não sabia a plenitude desse plano, mas ele executou através de Jesus Cristo. E qual era o plano? O plano era nos redimir, nos levar à condição original. O plano original de Deus foi restaurado em Cristo Jesus. Tudo que Amém. Deus queria que tivesse numa pessoa, Deus fez em Cristo Jesus. Quando Amém. nós estamos em Cristo, nós temos tudo que Deus deseja e quis que o homem tivesse. O seu plano original é restaurado Amém. em Cristo Jesus. Amém. Nós estamos nele e ele está em nós. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus! E hoje, amados, nós estamos felizes porque vamos celebrar a ceia. E a ceia, amados, é um momento especial para nós. Amém. A Bíblia diz que nós precisamos celebrar essa ceia como memória, Amém. como memorial. Eu queria abrir aqui. Você quer falar alguma coisa? Não, amor. Abrir aqui em 1 Coríntios, capítulo 11. É um texto que nós conhecemos. 1 Coríntios, capítulo 11. A partir do versículo 23. O nosso texto da Santa Ceia, que diz assim: porque eu recebi, disse o apóstolo Paulo, porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, que na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Amados, o corpo de Cristo, tudo. Você sabia que Jesus, antes de nascer, ele não tinha um corpo. Ele só teve um corpo quando ele nasceu lá de uma virgem em Belém. Ele toma um corpo para si. Mas entenda, ele tomou esse corpo e ele oferece esse corpo por nós. Isto é meu corpo, que é dado, oferecido por vós. O pão representa o corpo de Cristo. Amém. Eu quero falar uma coisa. Amados, eu estava aqui, Deus falou comigo, mas eu não sabia se era para mim, se era para vocês. Mas Genival perguntou se eu queria falar alguma coisa. Talvez tenha alguém aí precisando dessa palavra. Veja, você viu hoje parte da revelação de como Deus nos tirou de um estado de trevas para o seu reino. E teve uma palavra que Genival falou no final da ministração, que ele disse o seguinte: Deus tinha um plano.
E eu quero dizer a você que está nos ouvindo, talvez você tenha situações na sua vida que você não sabe a resposta ou esteja preocupado do que vai acontecer, como é que vai ser. Não tenha medo, não se preocupe, porque Amém. Deus tem um plano. Glória a Deus tem um plano. Veja, se do estado de trevas que nós estávamos, Deus nos tirou por Cristo Jesus, porque Ele tinha um plano. Desde a eternidade passada Ele tinha um plano. Antes da fundação do mundo, o Cordeiro foi morto por nós. No coração de Deus, antes mesmo de Adão pecar e cair, Deus já tinha salvação. Porque o nosso Deus, ele é eterno, ele já foi no seu futuro, ele já voltou com a resposta antes mesmo de você nascer. Amém. Você consegue perceber a grandeza do nosso Deus? Amém. A Bíblia diz que Cristo foi crucificado antes da fundação do mundo. Amém. Antes de Adão cair, Deus já tinha uma solução para o problema, já tinha um plano. Deus não é pego de surpresa de modo algum. Isso mesmo. Então, se você está aqui conosco essa noite e você está enfrentando alguma circunstância da sua vida que você não sabe a resposta, não sabe o que fazer, não sabe como vai ser, eu creio que é para alguém essa palavra, talvez não para todos, mas para alguém que está nos ouvindo. Não tenha medo, apenas confie, apenas descanse. Saiba que Deus tem um plano. Amém. Deus já tem um plano para você. Deus já tem um caminho para você. Deus já tem uma resposta para a sua vida. Não está nada perdido, não está nada fora do controle. Apenas se renda a Ele, busque nele. Senhor, qual é o próximo passo? Senhor, o que eu vou fazer agora? Senhor, o que o Senhor tem para mim? Porque Ele já tem um plano. A palavra que Deus me deu, e eu creio que é para você, é o seguinte: Ele tem um plano. Aleluia. Ele sabe o que fazer. Então, queridos, apenas busque a instrução. A Bíblia diz que o Senhor vai nos dar conselho às suas vistas. Ele diz: a minhas vistas te darei conselho. Amém. Apenas não seja como um cavalo ou uma mula que só com freios e cabrestos são domados. O que é que significa isso? Vá buscar ouvir a voz de Deus. Vá buscar ouvir a direção do Senhor. E quando Deus te dirigir, seja sensível, seja rendido, sabe? Seja um barro maleável, porque a Bíblia diz que o Senhor é oleiro e Ele molda o barro. E a Bíblia diz que ainda que o vaso se quebre nas mãos dele, Ele não joga fora, queridos. Ele volta a fazer de novo. Aleluia. Ele volta a fazer de novo. Então Deus tem um plano. Aleluia. Deus tem um caminho. Deus tem uma resposta. Ele tem solução para a sua questão, para a sua pergunta. Mesmo que você ache que mas é difícil demais. Não é tão difícil assim. Porque, amados, a pior situação era as trevas onde a gente estava. E Jesus trouxe resgate para nós, trouxe solução para nós. Isso é muito mais fácil. Essa sentença é muito mais fácil do Senhor reverter na sua vida. Ele tem um caminho para você. Aleluia. Então, busque os conselhos. Busque as instruções de Deus para a sua vida, porque Ele vai te dar conselhos de perto, não de longe. Isso. Diante das vistas dEle, de perto, porque o Espírito Santo é aquele que nos guia, apontando o caminho e segurando na nossa mão. Ele é aquele tipo de guia que vai conosco até o final. Ele estará com você todos os dias. Vou repetir mais uma vez. Deus tem um plano. Então não tem, apenas busque a Ele, que Ele tem direção para você. Aleluia, amados. Oh, graças a Deus que o Senhor não nos deixa só. Ele nos conduz em todos os caminhos. Aleluia. Então, se você para você essa palavra, você receba no seu coração em nome de Jesus. E a Bíblia diz que tudo que Ele entregou o seu corpo por nós. Amém. E que é dado a vós, fazei isso em memória de mim. Essa ceia, amado, nós estamos aqui para celebrar tudo que Ele fez por nós. Tudo que Ele fez, amados, o seu amor, a sua vinda para que Ele se fez carne, habitou entre nós, né? Andou conosco, falou a nossa linguagem, andou nessa terra, pisou os pés dele aqui na terra. Ele viveu essa vida, mas para quê? Para que nós vivêssemos a vida do céu, andássemos no céu, amados, falássemos a linguagem do céu. A Bíblia diz: fazei em memória de mim. Nós não podemos esquecer
tudo que Ele fez por nós, amado. Não podemos esquecer o seu amor, não podemos esquecer o seu cuidado, não podemos esquecer o que Ele se desprendeu para nós, o que Ele fez por nós em nosso lugar. Amém. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, aleluia, no meu sangue. Amém. Amado, Jesus veio estabelecer uma nova aliança. Aliança eterna, uma aliança que ele veio estabelecer entre o homem. Havia uma quebra de aliança, o homem havia desobedecido a Deus e quebrado a primeira aliança, a aliança adâmica. Havia uma quebra de aliança, e toda vez que uma aliança é quebrada, há maldição. Em razão da quebra da aliança, a maldição veio sobre a terra. E a maldição é derrota, morte, pecado e doença e pobreza. Essas são as causas da maldição. Nós vemos lá em Deuteronômio 28 que se alguém quebrasse a lei, a aliança, a velha aliança, viria uma maldição. O homem havia quebrado a aliança com Deus, mas o sangue de Jesus veio estabelecer uma nova aliança, um novo pacto, uma nova, como se diz, uma nova ligação, um novo compromisso com Deus, baseado em superiores promessas. A Bíblia diz que essa aliança é baseada em superiores promessas. Aleluia. É maior do que a lei, é maior do que a lei mosaica, ela é superior a todas as outras. E a Bíblia diz que ele vai estabelecer essa nova aliança no seu sangue. O sangue era o símbolo, era o selo da aliança. Aleluia. Seu sangue foi derramado por nós. Sangue na Bíblia significa vida. A vida dele foi derramada para que derramado em nosso favor, amém? E ele estabeleceu esse novo pacto, essa nova aliança. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice e disse, dizendo: esse é o cálice, é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Tudo é memória, amados. Essa ceia é uma memória. Não podemos esquecer das suas obras. Amém. Não podemos esquecer de tudo que ele fez por nós. Ceia é um memorial. O que é um Amém. memorial? É se lembrar, mas Amém. ceia não é lugar de condenação, ceia não é lugar de tristeza, ceia não é lugar de, meu Deus, de chorar. Não, mas é um lugar só de gratidão, exatamente, de alegria, porque é uma memória das coisas que ele fez em nosso favor, a aliança que ele fez por nós, o corpo dele que foi entregue e oferecido por nós, o seu sangue que foi vertido por nós, tudo ele fez por nós. É um tempo de alegria, é um momento de celebrar a tudo que ele fez por nós. E a Bíblia diz assim: porque todas as vezes que comerdes de pão e beberes do cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Aleluia. Por isso, aquele que come o pão e bebe o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Quando é que nós comemos e bebemos o cálice do Senhor indignamente? A Bíblia disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Como é que comer indignamente? É sem discernir esse momento, sem discernir o corpo de Cristo, sem discernir o que ele fez por nós, sem discernir que nós somos um corpo, nós somos um em Cristo Jesus, sem discernir o seu irmão, sem andar sem perdão, sem perdoar, sem não andar no amor, amados. Quando Paulo escreve essa carta para os irmãos de Coríntios, ele vem repreender uma atitude que havia na igreja, porque os irmãos ceavam, mas um bebia, enchia a cara, outros comiam, outros passavam fome. Havia, como se diz, uma verdadeira separação, não havia unidade entre eles. Eles comiam indignamente, eles comiam sem levar em consideração que o corpo de Cristo, sem discernir o corpo, que é o pão, que é o seu irmão, que somos nós, que somos um em Cristo. Eles andavam de qualquer jeito, sem considerar o outro, amados. Amados, nós amamos, uma das provas que nós amamos a Deus é quando nós amamos os nossos irmãos. Amém. A prova do nosso amor para com Deus é quando nós amamos os nossos irmãos. Não adianta aquele que diz que ama a Deus e odeia e aborrece seu irmão,
é mentiroso. Mas quando nós amamos os nossos irmãos, nós estamos dizendo, nós amamos a Deus. É a prova, amados. Não tem outra forma. Não é só de boca, não é só de palavra, é em atos e em ações. Quando amamos os nossos irmãos. Quem é meu irmão? Aquele que nasceu de novo, aquele que está do nosso lado, aquele que tem Deus como Pai. Amém. Esse é os nossos irmãos, amados. Nós precisamos amar os nossos irmãos. Amém. A Bíblia diz que nós passamos da morte Aleluia. para a vida. Por quê? Porque amamos os irmãos. Porque amamos os irmãos. Eu digo assim, graças a Deus que eu não escrevi o Evangelho. Porque eu dizia, meu Deus, como passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Não, eu vou botar, porque amamos Jesus. Mas uma forma de você amar Jesus é amar seu irmão, amados. Aleluia. Nós passamos da morte, do reino das trevas, do poder de Satanás, para o reino do Filho do seu amor, porque o amor aos nossos irmãos, Amém. porque o amor de Deus em nós nos faz amar os nossos irmãos. Amém. E nós passamos de reino, amados. Amém. Amados, quem não ama permanece nas trevas, quem odeia seu irmão é um assassino, quem não perdoa não consegue receber o amor de Deus dentro de você, amados. A base da nossa vida, a Bíblia diz, olha, e todos conhecerão os que são os meus discípulos. Pelo quê? Pela carteirinha de membro? Não. Porque eu frequento a igreja? Porque eu levo a Bíblia debaixo dos braços? Porque o quê? Porque eu digo que eu sou crente? Não. A Bíblia diz que a minha identidade, esses são meus discípulos. Nisso o mundo conhecerão que são meus discípulos. Quando vos amardes uns aos outros, amados. Amém. O nosso amor um pelos outros é a nossa identidade de que nós somos dele, amados. Aleluia. Por isso que, como é que eu como indignamente? A Bíblia diz, eu como indignamente quando não discerno o corpo de Cristo. E quem é o corpo de Cristo? Eu e você, meu irmão, amados. Amém. Eu sou corpo, nesse é corpo, você é corpo de Cristo. Amém. Se você nasceu de novo, você é o corpo de Cristo. Amém. Quando eu não discernir, quando eu não vejo essa verdade, quando eu ando por cima dos meus irmãos, quando eu não ando no amor, tomo a ceia, juízo vem para mim. Isso. Condenação vem para mim. Mas não é Deus que quer condenar você, não. É porque eu dou lugar ao diabo para o diabo fazer isso. Quando eu estou em mágoa, em ressentimento, eu abro uma oportunidade para o diabo destruir a minha vida, amados. Porque quem anda em ressentimento, quem anda em mágoa, quem anda em ódio, quem odeia o seu irmão e não anda no amor de Deus, ele abre não uma brecha, ele abre como se diz um portão, a porteira toda para que o diabo entre e destrua, amados. Mas na hora que nós nos arrependemos e declaramos, Senhor, eu amo, posso amar, porque o amor de Deus foi derramado em meu coração. Aleluia. Lá diz em Romanos 5,5 que o amor de Deus foi derramado em meu coração. Eu posso amar, eu posso perdoar, eu posso andar na luz do amor de Deus. Amém. Aleluia! E participar da ceia. Isso Por mesmo. isso que a Bíblia diz, olha, examine-se o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice, porque quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo ou condenação para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Quantas pessoas morrem cedo, amados? Quantas pessoas estão fracas na fé? Sabe por quê? Porque não andam no amor de Deus. Quando nós não andamos no amor de Deus, vem juízo para nós. Tem pessoas que morrem antes do tempo, com úlcera, com câncer, porque não perdoou, porque guarda aquela raiva, aquele ressentimento, porque não sabe perdoar, porque não quer perdoar, porque o orgulho segura, porque a vaidade o segura. Mas, amados, a Bíblia diz que como nós somos uma nova criatura, o amor de Deus flui dentro de nós, através de nós, Aleluia. porque Deus é amor, aleluia, e Deus habita em nós, então o amor de Deus habita em mim, aleluia, Amém. glória a Deus, e eu não morrerei antes do tempo, porque eu ando Amém. no amor. Amém. Eu não andarei fraco, porque eu ando no amor. Amém. Eu não andarei em doença, porque eu ando no amor de Amém. Deus. Aleluia! Amém. Glória a Deus. Você pode dar uma glória a Deus, querido? Amém. Aleluia! Porque se
julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai um pelos outros. Mas sabe quando nós somos julgados? É quando Deus traz uma palavra para nós nos consertarmos, amados. Sabe quando é que Deus nos julga? Como é que Deus nos corrige? Através da sua palavra. E hoje você recebeu a palavra de Deus. Para nós andarmos no amor de Deus. Para andarmos segundo aquilo que Ele nos chamou para fazer, segundo a vocação. Aleluia. Aleluia. Então, amados, nós vamos para celebrar a Santa Ceia. Amém. Nós vamos consagrar esses dois elementos aqui. Aleluias. O pão, por favor. O pão que representa o corpo de Cristo. Deixa eu pegar aqui. O pão que representa o corpo de Cristo. A Bíblia diz que esse pão foi partido por nós. Representa o seu corpo que foi partido em nosso lugar. Foi oferecido por nós. E nós vamos consagrar esses dois elementos. Pai, nós consagramos aqui este pão que representa o teu corpo. E esse suco da uva que representa o teu sangue. Nesta hora que estamos com alegria diante da tua mesa, diante da ceia do Senhor, diante da mesa do Senhor, para nos lembrar, Senhor, tudo que o Senhor fez por nós em nosso lugar. Obrigado, Pai. E nós consagramos esses dois elementos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos partir esse pão. A Bíblia diz que depois ele tomou o pão e o partiu. Amém. E deu aos seus discípulos, Amém. Dizendo: este é o meu corpo que é dado por vós. Amém. Parta esse pão. Se você está aí do outro lado e está com o pão aí, você pode partir, está consagrado e dedicado em nome de Jesus. Amém. Este pão representa o corpo de Cristo partido por nós. Amém. Participe do primeiro elemento em nome de Jesus. Amém. A Bíblia diz que depois de ele ter ceado, Aleluia. tomou o cálice da nova aliança no sangue dele. O cálice que representa o sangue de Jesus, Aleluia. Que estabeleceu uma nova aliança, amado. Nós estamos nessa nova aliança, ou esse novo testamento, ou esse Aleluia. Novo pacto, por causa do sangue. Seu sangue nos trouxe justificação. Aleluia. Amados, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Sem derramamento de sangue não há expiação. Por isso que no Velho Testamento você via as pessoas matando um cordeiro, matando um boi, matando um pombo, matando um novilho para oferecer a Deus. O Cordeiro perfeito, ele de uma vez por todas morreu por nós, derramou o seu sangue para trazer eterna salvação por nós. Amém. Ele não precisa morrer várias vezes para nos redimir. Seu sangue é tão poderoso que todos aqueles que creem no seu sangue recebem justificação, recebem a justiça que ele veio nos trazer. Aleluia! Aleluia! Quando Deus vê o sangue de Jesus, o sangue de Jesus diz assim: meu filho sofreu em lugar de Genival. Amém. Meu filho sofreu e morreu no lugar de José, de Maria. Ele morreu no lugar dele. Ele pagou todos o preço. Ele pagou toda a dívida em lugar dele. Aleluia! Então esse sangue justificou, nos tornou justo. Aleluia! Não é porque você conseguiu nada não é porque você fez alguma coisa, mas porque ele fez isso por nós. Ele tomou o nosso lugar. Ele foi o nosso substituto. Ele estava no nosso lugar, morrendo a nossa morte, levando a nossa maldição, nossas doenças, nossos pecados, nossas enfermidades. Ele levou nossas condenações, as pobrezas, a miséria. Ele levou na cruz do Calvário para que, quando ele ressuscitasse para nossa justificação no seu sangue. Então participe desse segundo elemento que representa o sangue do Cordeiro. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, amados.
Estamos Glória a felizes Deus, aleluia. por tudo que o Senhor fez por nós. Você pode dar um brado de vitória Aleluia. e agradecer a Deus por tudo que Ele fez por você. Aleluia. Aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Amém. Amém. Aleluia.